Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber e conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos o 5º domingo da Páscoa. E a Páscoa, ela fala de duas coisas. As primeiras comunidades cristãs e a ressurreição de Jesus. Hoje, o tema da liturgia fala sobre crer, ter fé e esperança na ressurreição. Ter fé no Senhor e esperança na ressurreição. Na primeira leitura, Lucas, em Atos dos Apóstolos, fala sobre um conflito que estava tendo entre dois grupos, onde um se achava prejudicado pelos privilégios que o outro tinha. Um grupo de judeus, seguidores de Jesus, naquela época nem chamavam-se de cristãos, chamavam-se de seguidores do caminho. Eles eram de origem judaica, viviam em Jerusalém, frequentavam o templo e liam a Bíblia em hebraico. E existia um outro grupo de seguidores do caminho, que é Jesus, que eram de cultura grega, não frequentavam o templo, tinham algumas restrições referentes às Escrituras, mas liam as Escrituras em grego. O que acontecia com esse povo? Os discípulos falaram. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário.
Por quê? Os hebreus que viviam em Jerusalém, eles tinham o costume de comer as refeições apenas entre eles. Os seguidores do caminho de Jesus, que tinham uma cultura grega, que liam a Bíblia em grego, que moravam fora de Jerusalém, eles os consideravam impuros. E aí, esse povo que vivia fora de Israel não podia sentar à mesa para as refeições com os seguidores do caminho que viviam em Jerusalém. E as viúvas eram muito prejudicadas. Por quê? Naquela época as mulheres não podiam trabalhar, não geravam o seu sustento. Então, quando o seu marido vinha falecer, elas ficavam praticamente na miséria, dependendo da ajuda das pessoas. E na comunidade, naquele momento, essas viúvas não estavam sendo assistidas. Esse é o problema. Mas vamos focar na solução. E isso é bom para a gente ver que mesmo nas primeiras comunidades haviam conflitos. E Lucas quer mostrar esses conflitos para nós, para ver que os conflitos que hoje em dia a nossa comunidade enfrenta faz parte de um convívio, porque nós somos pessoas normais. Estamos até em busca da santidade, mas continuamos sendo normais. E temos defeitos, temos qualidades, e para entrar num consenso precisa de se reunir. O que os apóstolos fazem? Chamam a comunidade e discutem entre eles o que se deve fazer. E aí, os apóstolos escolhem 7 pessoas para ajudarem eles no serviço. E impõem as mãos sobre eles, pedindo que o Espírito Santo abençoasse esses 7 homens. 7 homens que não tinham origem hebraica, mas sim origem grega. Inclusive, um deles era pagão, não era judeu, era pagão, e recebeu também o dom para poder ajudar nas comunidades. Com isso, as pessoas que participavam da mesa teriam condições de participar. O que o Lucas quer mostrar para a gente? Que, independente de uma cultura, o Evangelho está presente em qualquer cultura. E que nenhuma cultura pode impor ou impedir os irmãos de se unirem. Hoje, nos nossos tempos, parece que é normal, mas a gente pode se reunir, uma pessoa brasileira, uma pessoa estrangeira, da África, da Ásia, todos em volta de uma mesa. Negros, brancos. Não existe preconceito. Todas as culturas são responsáveis. Padre Sérgio fala muito de culturas, né? Cultura pluralista, cultura, muitas culturas. E ele está certo, nós somos, o Evangelho está presente em qualquer cultura. Nenhum tipo de cultura pode impedir a palavra de Deus chegar na vida das pessoas. A igreja não pode não dar assistência para as pessoas por causa de alguma condição que ela vive. É importante, né? Hoje parece normal, mas foi um desafio muito grande na vida da igreja impor que o Evangelho esteja acima de qualquer cultura e, ao mesmo tempo, dentro da cultura do povo. Na segunda leitura, na carta de São Pedro, Pedro fala o seguinte para a gente: aproximai-vos do Senhor, pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual. O que Pedro quer dizer com isso? Que a nossa fé não pode estar colada com uma fita adesiva em Jesus. A nossa fé tem que estar cimentada nessa pedra angular que é Jesus, concretada
né, alicerçada em Jesus. Porque é importante que a gente crer em Jesus verdadeiramente, para que a gente possa ser uma nação santa, que até que ele fala aqui, né, agradáveis a Deus, um sacerdócio santo, a fim de oferecer-se sacrifícios espirituais. Quem nela confiar não será confundido. Quem confiar em Deus, quem confiar em Jesus, não se tornará uma pessoa confusa, buscando várias coisas para tentar preencher a vida dela. Isso que é a palavra de Deus, que Pedro quer nos mostrar hoje, que nós temos que cimentar a nossa fé em Jesus, para assim nós, como pedras vivas, completar, fazer o corpo de Jesus, que é a cabeça da igreja. No Evangelho, Jesus inicia o seu diálogo com os discípulos falando assim: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Isso é uma palavra viva para os dias de hoje, né? Quantas pessoas, como que a sociedade hoje está fazendo com que a gente fique um pouco doente, preocupado demais, ansioso demais, sofrendo demais, sofrendo por coisas que ainda nem aconteceram, mas que a gente está ali remoendo, sofrendo. A gente passa por situações difíceis na vida, um diagnóstico de doença, às vezes uma perda de uma pessoa na família. Tudo isso faz mal para a gente. E é quase impossível a gente não ter um coração perturbado, porque a gente sofre, a gente é fraco. Mas aí a gente precisa confiar em Deus, ter fé em Jesus Cristo, acreditar que esse momento difícil que a gente está passando, quase que insuportável, muito doloroso, vai passar. É bom a gente acreditar nisso, acreditar em Deus. E por que Jesus falou isso com os discípulos? Porque Jesus estava anunciando a sua partida. E ele sabia que os discípulos também iriam sofrer com a sua falta. E ele fala: estou indo preparar um caminho para vós. Na minha casa, Jesus até fala, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. Isso é muito importante porque a gente, às vezes, nas dificuldades da vida, a gente questiona muito Deus. Quando a gente está passando por situação difícil, a gente questiona: por que isso aconteceu comigo? Né? Por que eu estou atravessando esse problema? E às vezes a gente pensa e sente que Deus está distante da nossa vida. Porque a gente quer soluções rápidas, né? A gente quer uma água com açúcar, né? Uma coisa que passe rápido, que acalme a nossa tempestade que a gente está passando. E Jesus prepara o coração dos discípulos para aquilo que eles iriam enfrentar. E aí ele começa o diálogo com Filipe. E Filipe fala: Senhor, nós não conhecemos esse caminho. Para onde que tu vais? E aí Filipe fala Jesus fala com Filipe: Filipe, tu não conheces esse caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que conduz ao Pai. Eu sou a verdade que liberta. E eu sou a vida que doa para ti. E aí, lembram que eu falei que os primeiros seguidores de Jesus eram chamados de o caminho, seguidores do caminho? E aí Jesus continua no diálogo com Filipe, né?
Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus fala, poxa, Filipe, eu estou tanto tempo convosco, e você ainda não viu o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Hoje nós conseguimos ver Jesus Cristo fisicamente, aos nossos olhos. Onde nós vemos Jesus Cristo? Onde fisicamente, através da nossa visão, do nosso olhar, a gente vê Jesus Cristo. A gente vê Jesus Cristo na hóstia santa. É na hóstia santa que nós olhamos Jesus Cristo e vemos Jesus Cristo com os nossos olhos. Mas a gente consegue ver também sinais de Jesus através da sua vida, através da minha, através das boas obras que nós realizamos. Tanto que Jesus fala assim conosco: acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará obras ainda maiores do que estas. Olha o desafio que Jesus coloca para a gente. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem me segue fará obras inimagináveis. Olha o que Jesus espera de nós. Olha o que nós podemos fazer. Principalmente quando a gente é alimentado da palavra e alimentado da Eucaristia. Poderia produzir em nós coisas maravilhosas. Somos capazes de superar uma dor, de superar um sofrimento e ainda fazer coisas grandes. Às vezes a gente faz um pouquinho, uma coisa assim quase que imperceptível para nós, mas que faz uma grande diferença na vida das pessoas. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos